Meus amigos, a Copa do Mundo já começou, hein? E a primeira e a segunda rodada já foram uma loucura. Imagina o restante. E pensando nesse clima gostoso de Copa, eu resolvi trazer aqui pra vocês o meu ranking pessoal de favoritas ao título da Copa do Mundo. Sim, tem mais de uma. Então, se você quer saber quais são elas, fica até o final. E ó, o Brasil tá no meio, hein? Fala, Scouters! Leandro aqui. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Trazendo aqui mais um vídeo e dessa vez para falar com vocês sobre o meu ranking pessoal de candidatas ao título. Eu sei que esse clima de Copa do Mundo ele tá inspirando os times aí, né? A gente viu aí times que não tem tanta tradição indo para cima, conquistando resultados históricos aí para seus países pela primeira vez, mostrando ali que tem sangue nos olhos e clima de Copa ele favorece isso. E aí, aproveitando esse clima, eu resolvi fazer esse ranking para vocês. Mas aí você deve estar se perguntando, pô, Leandro, mas você vai trazer agora? Já estamos na segunda rodada da fase de grupos. Assim, eu trouxe. Eu trouxe porque a gente não tá nem na metade ainda da fase de grupos, então muita coisa pode mudar. Tem muita seleção que a gente acha que vai classificar e não vai, seleções que a gente acha que não vão classificar e vão. Então, assim, eu trouxe porque ainda dá tempo de muita coisa acontecer e a minha percepção de quem era candidato ao título antes de começar a Copa e depois da primeira rodada, ela não mudou. Então eu resolvi trazer aqui para vocês entenderem um pouco mais sobre a minha visão baseada nos dados, claro, porque esse canal fala de dados, mas uma visão baseada nos dados que eu acompanhei durante o ciclo para chegar a esse ranking. Bom, e aí, como que isso vai funcionar no fim das contas? Eu dividi esse ranking em 3 categorias. A primeira delas é a categoria dos favoritos ao título, né? São as seleções ali que eu considero que vão chegar lá, ou que podem chegar lá com mais chances do que os outros. Já a segunda categoria que eu desenvolvi foi as que correm por fora, e aí essas seleções, elas não necessariamente vão ser as campeãs na minha opinião, mas elas têm potencial para isso. Se tudo der certo, às vezes o técnico encontra o time ideal ali ao longo da competição e chega ao título. Foi o que aconteceu na Argentina em 2022, que não era a princípio a favorita ao título, mas no meio da competição ela se encaixou e deslanchou. Então, essas são as seleções que correm por fora. E o meu terceiro ranking na prateleira não menos importante, são aquelas seleções que são as consideradas surpresas, que toda a Copa tem. Então vão ser esses 3 níveis de prateleira aí. As favoritas, as que correm por fora e as que são consideradas surpresa. Beleza, em cada um desses 3 níveis eu vou encaixar 3 seleções. Por que 3, Leandro? Porque eu acho que vai ficar mais objetivo para o nosso vídeo. Então eu encaixei 3, então obviamente pode ser que tenha alguma seleção que vocês achem que tem alguma chance, ou que historicamente tem alguma chance e que vai ficar de fora do ranking. E assim, vamos lá. Basicamente, eu não tenho modelos preditivos, não tenho modelos que vão ser alimentados de alguma forma e vão ser treinados para me darem ou o campeão ou as seleções que vão ser as favoritas. Eu não estou trabalhando com modelos aqui, eu simplesmente peguei os dados do ciclo de 2026, olhei eles durante esse intervalo e tirei as minhas conclusões baseadas nisso. O que isso significa, Leandro? Que eu posso acabar errando. E tá tudo bem, tá? Eu só trouxe os meus palpites aqui como um fã de futebol e que analisa os dados e queria deixar registrado para vocês verem qual é a minha percepção analisando os dados coletados ali durante esse ciclo de 2026. Então vamos lá. Primeiro eu vou começar falando sobre as seleções que eu considero surpresa. Primeira seleção que eu considero como surpresa. E aí já não é surpresa porque eu já falei dessa seleção no vídeo anterior em que a gente analisava ali as 10 seleções que estavam no ranking da FIFA, né, nas 10 primeiras posições do ranking da FIFA. A seleção de Marrocos. Eu já falei que essa seleção é uma seleção letal, é uma seleção que já teve uma troca de técnico durante esse ciclo de 2026, porém, ela ainda assim vem muito forte, talvez tão forte quanto o ciclo de 2022. Você pode me perguntar o seguinte: Leandro, mas Marrocos já foi bem no ciclo de 2022, na Copa de 2022.
Não seria o caso de uma realidade ao invés de uma surpresa? Não, eu não considero que seja uma realidade. Primeiro, porque Marrocos não é uma seleção que tem tradição em Copa do Mundo. É uma seleção que está em ascensão, tem uma boa geração e que está sendo bem construída aí para esses 2 ciclos que a gente viu. 2022 jogou muito bem e agora em 2026 tem tudo para jogar muito bem também. É uma seleção que ela vem de uma consistência enorme. Ela, até o começo da Copa, né, antes do começo da Copa, ela tinha 27 jogos de invencibilidade. Ou seja, era uma seleção consistente, que vinha com resultados consistentes do ciclo de 2026. E também tem um ponto importante, é que no ciclo de 2026, a seleção marroquina ela chegou a uma marca expressiva de 0,6 gols sofridos por partida nos torneios africanos. Ou seja, em competições oficiais do continente africano, a seleção marroquina tomou menos de 1 gol por partida. E isso é uma marca que mostra a solidez do trabalho do Marrocos, mesmo com a troca de treinador. Por isso eu considero uma das surpresas. Segunda surpresa, Noruega. Muita gente não fala dessa seleção, mas é uma seleção que, se você parar para analisar, ela tem uma consistência devido à sua base. Vocês vão se lembrar do Bodo Glimt na Champions, que eliminou a Inter de Milão, que meio que assombrou o mundo, mostrando uma campanha sólida na última Champions. O Bodo Glimt fornece boa parte da seleção norueguesa, ou seja, são jogadores que se conhecem. E aí entra o primeiro fator, o primeiro dado, né, que eu acho importante de ressaltar. O Haaland, que é o centroavante, a cara da seleção norueguesa junto com o Odegaard, o Haaland ele chegou para essa Copa com uma marca de 40 gols em 41 jogos. Se você acha que isso é normal, você não está acompanhando o futebol ultimamente. Isso é uma marca absurda. É uma marca de praticamente 1 gol por partida. Nenhum centroavante de alto nível, ou melhor, quase nenhum centroavante de alto nível no futebol mundial hoje possui essa marca. Então, é um ponto muito importante a favor da seleção da Noruega. E ainda tem mais um ponto importante. Nas eliminatórias da Copa, durante esse ciclo de 2026, a seleção ela marcou pelo menos 2 gols em aproximadamente 70% dos jogos da seleção norueguesa. E isso passando pelo pé dos 2 pilares da seleção, que é o Martin Odegaard, que é o camisa 10 da seleção, o maestro da seleção, e do Haaland, que é o centroavante letal, matador, que a gente já até viu gols dele aí nessa primeira rodada da Copa do Mundo, beleza? E a última surpresa, na minha opinião, que é a seleção do Japão. Muita gente ficou chateada com a derrota que o Brasil teve quando enfrentou o Japão nesse começo do trabalho do Ancelotti, mas se você pegar o histórico da seleção japonesa, até antes desse amistoso, ela tinha ficado a quase 40 partidas sem perder. E, além disso, ela tem um domínio total na Ásia. Se você pegar o ciclo de preparação dela para a Copa ali, né, com as eliminatórias, enfim, você vai ter anotado uma média de mais de 3 gols por partida, na maioria dos confrontos asiáticos que a seleção do Japão teve. Então, assim, é uma seleção que dentro do seu próprio continente é dominante e fora do seu continente, ela também apresenta um bom futebol. A gente viu aí na primeira rodada o empate do Japão com a forte seleção holandesa. Muita gente acha que não, mas a seleção holandesa é forte. Então, a gente pode se preparar para ver grandes coisas da seleção japonesa também. Agora vamos para as seleções que eu considero que serão as seleções que correrão por fora nessa Copa, né? As seleções que têm potencial para serem campeãs, mas que eu acho que por algum motivo ou outro elas não vão ser campeãs. A Inglaterra é a primeira delas. Por que você não acha que a Inglaterra vai ser campeã, Leandro? Bom, eu não acho que a Inglaterra vai ser campeã porque eu acho que como seleção ela ainda falta um quê de experiência ali de campanhas vitoriosas. Tudo bem, foi vice na Euro, chegou em pelo menos a quartas de final em competições europeias, mas ainda não ganhou nenhuma. Então eu acho que ainda falta isso para dar aquele tchan para essa seleção, que é uma seleção muito talentosa. Mas vamos lá. Solidez defensiva. A seleção da Inglaterra ela passou
60% dos seus jogos sem tomar um único gol, o famoso clean sheet. Então, isso já é um dado muito importante que coloca a Inglaterra num patamar de uma seleção que pode vir a ser campeã. E ainda é uma seleção que apresenta uma regularidade em mata-mata. Pelo menos quartas de final ela alcançou em todas as competições que ela disputou nesse ciclo de 2026. Então, é uma seleção muito forte, mas por esses pontos que eu falei, eu não considero elas como favoritas. Óbvio, é uma seleção que pode sim chegar às finais, pode sim ser campeã, porque ela tem potencial para isso. Mas eu coloquei nessa prateleira por esses motivos que eu expliquei aqui para vocês, beleza? Bom, então vamos lá. Seleção de Portugal. Muita gente coloca a seleção de Portugal como favorita. Eu não considero a seleção de Portugal favorita, pelo mesmo motivo da seleção inglesa. Acho que falta alguma coisa ali, um encaixe para essa seleção chegar até o título. Óbvio que pode acontecer ao longo da Copa. A gente tem o Cristiano Ronaldo, que é o cara da seleção portuguesa. Ele tá mais velho, ele tá com 42 anos, mas é o cara que pode tirar um coelho da cartola a qualquer momento e pode salvar um resultado importante para a seleção de Portugal. Mas eu considero que tem seleções mais preparadas do que a seleção de Portugal nesse momento. Mas os destaques positivos que eu posso colocar aqui para esse time do Roberto Martínez é que sobre esse ciclo de 2026, nas eliminatórias da Copa, eles tiveram 100% de aproveitamento dos pontos. Então, chegou muito forte por conta dessa campanha das eliminatórias associada ali com a Nations League também. Então, é um ponto super a favor de Portugal. Além disso, a eficácia defensiva. Foi um time que tomou apenas 2 gols nas eliminatórias europeias, né, nos 10 jogos das eliminatórias europeias. Então, é uma seleção que chega muito forte. Não acho que vai ser campeã, acho que vai correr ali por fora, mas se ela achar esse elo que falta, a primeira partida contra a República Democrática do Congo, por exemplo, o time jogou muito mal, é um time que precisa de um pouco mais de constância, tem talento, então precisa de um pouco mais de constância para poder chegar ao título. E a terceira seleção que eu considero ali como uma seleção que vai correr por fora é a seleção brasileira. Eu não considero a seleção brasileira como favorita ao título, já expliquei isso no vídeo anterior e volto a reforçar, é uma seleção que teve um ciclo de 2026 acidentado, por esse motivo eu não considero ela como uma seleção favorita. A gente precisa achar o nosso time ainda para poder conseguir evoluir na competição, né? Depois que achar, você ainda vai treinar, vai ensaiar jogadas, enfim. E o Ancelotti tem capacidade para isso, porém isso não coloca ela como uma favorita. Mas é uma seleção que, apesar das oscilações, né, nas partidas disputadas em 2024, por exemplo, a gente balançou a rede em 85% delas. Então, a gente tem as nossas qualidades, tem jogadores decisivos, são jogadores que são importantes nos seus clubes e que podem também agregar aqui como um ponto positivo, né, para a seleção correr por fora, mas eu ainda acho que falta também para chegar ao título. Então, por isso eu coloco o Brasil na prateleira das que correm por fora. E, finalmente, vamos para as nossas seleções que eu considero como as favoritas ao título. Primeira delas, seleção espanhola. Empatou na primeira partida com Cabo Verde, mas isso não tira o mérito do que trouxe ela como favorita até aqui, né? É a seleção que, na Eurocopa, ela foi campeã vencendo os 7 jogos, né? E é uma seleção também que tem um volume ofensivo avassalador. Ela tem uma média de gols marcados de 2,3, somando as partidas, somando os jogos de Nations League e eliminatórias para a Copa de 2026. Então, é uma seleção que tem credenciais para ser a favorita ao título também. Fora que tem muita qualidade na frente. Você tem ali o Lamine Yamal, tem o Nico Williams, você tem o Pedri na armação do jogo. É uma seleção com muita qualidade e que também tem ótimos números no retrospecto aí no ciclo de 2026. Segunda seleção que eu considero favorita, e todo mundo sabe, França. A gente viu aí uma amostra do poder da França no jogo contra Senegal. É uma seleção que sofreu pressão, o Senegal jogou muito bem, mas num dia inspirado do Olysée, ele achou 2 passes, ele achou um passe fenomenal, entra Barcola faz um golaço também, Mbappé vê o goleiro adiantado, outro golaço, enfim,
a seleção da França tem material humano para poder resolver jogos difíceis. Isso é um grande ponto a favor da seleção francesa. É uma seleção que está junta há muito tempo e também é uma seleção que tem potencial de aplicar grandes goleadas quando os jogos são fáceis e potencial para vencer jogos difíceis furando bloqueios defensivos, blocos baixos, né? Contra o top 10 no ciclo de 2026, ela teve um ótimo retrospecto também. Então, assim, a seleção francesa, vocês já viram, não é uma seleção que a gente pode subestimar. A gente jogou um amistoso contra eles e a gente viu a rapidez com que eles atacam, verticalidade, e isso acaba pesando a favor deles também como favoritos. E uma seleção que, apesar de muita gente não gostar, né, principalmente os brasileiros, mas a seleção argentina, ela foi o melhor ataque das eliminatórias, com 31 gols em 18 jogos, e tem Lionel Messi. O cara tem 39 anos e ainda segue tirando seus coelhos da cartola. Marcou o hat-trick aí no último jogo. Muita gente fala, não, estavam dando a bola para ele finalizar, mas cara, se estão entregando a bola para ele é porque o cara entrega. Então assim, ele ainda é a cereja do bolo do time da Argentina. Se tirar ele, a seleção da Argentina ainda assim é uma boa seleção. A gente viu o aproveitamento da eliminatória. Então, para mim, ainda é uma das candidatas ao título. Então, esse foi o meu ranking pessoal, né? As favoritas ao título, Espanha, Argentina e França. As que correm por fora, Brasil, Inglaterra e Portugal. E as surpresas, Marrocos, Noruega e Japão. Leandro, mas e a Alemanha? A Alemanha meteu 7-1 no Curaçao. Ok, a Alemanha é um excelente time, mas eu não considero ela nem uma seleção favorita ao título e nem uma seleção que vai correr por fora. A gente sabe que passou por uma reconstrução recentemente, e essa reconstrução, ela agora pode dar frutos. Mas eu, nesse momento, eu tinha que escolher 3 seleções para cada uma dessas prateleiras, optei por não colocar em nenhuma delas. Mas é uma seleção que, obviamente, ela pode ser campeã. É óbvio, é a seleção que mais chegou em finais, a seleção que mais marcou gols em Copas do Mundo. Nunca dá para subestimar. Dessa forma, qual que é o meu palpite para, se eu fosse dizer uma seleção que fosse a campeã, na minha opinião? Eu diria a seleção espanhola. Pelo conjunto do que eu disse. Números sólidos na campanha de 2026, né, do ciclo de 2026, muita qualidade individual, é um time que já está junto há mais tempo também, e é uma seleção que, assim, é avassaladora no ataque. Então, em Copa do Mundo a gente sabe que esses aspectos pesam muito. Então, eu diria que a seleção espanhola, eu vejo um pouco de instabilidade na seleção francesa, nesse atrito interpessoal, nessa relação interpessoal que eles têm. A seleção argentina, o Messi, ele é a peça central, porém eu não sei se ele vai conseguir tirar coelhos da cartola todos os jogos, então eu acho que a seleção espanhola tem um pouquinho de favoritismo a mais do que as outras seleções. Então é isso, tá aí o meu ranking, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido os critérios que eu utilizei para poder montar esse ranking. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aí, se inscreva, ativa as notificações, né, o sininho das notificações. Encaminhe esse vídeo para algum amigo seu que também gosta de dados de futebol. E deixa aí nos comentários, me fala aí, qual que seriam as suas favoritas ou qual seria a sua seleção favorita ao título. Eu gostaria de saber se a gente pensa da mesma forma, ok? Então, aguardo vocês nos próximos vídeos. Até lá!